Oi pessoal, hoje eu estou aqui com o Érico Rocha, fazer uma entrevista com ele. O Érico Rocha é uma pessoa, é um empreendedor de extremo sucesso financeiro, extremo sucesso pessoal. E ele tem várias empresas, dá conta de muita coisa ao mesmo tempo e eu sinceramente eu não sei como é que ele faz para dar conta de tudo que ele tem hoje em dia. E eu queria primeiro que ele se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho do que é que ele faz, da experiência, o que é que ele, enfim, quais são os seus negócios, o que é que você faz hoje, Érico? E André, antes de eu falar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando com você, com a sua audiência. Você é uma pessoa de extremo respeito, extremamente respeitada, e para mim é um privilégio estar aqui batendo papo com você. Eu acho que nesse papo eu aprendo tanto quanto eu falo, espero que seja assim no final. Mas eu sou um empreendedor hoje, mas nem sempre foi assim. Eu trabalhava 12 horas por dia num banco de investimento em Londres. Acordava às 7, ia para a mesa, eu ajudava a mesa a comprar e vender título de dívida pública, que muita gente sabe que é, muita gente sabe que não é, não tem problema, mas a gente acabava às 7, era um dia normal. E eu estava construindo carreira muito, mas eu queria empreender, eu queria muito empreender. Aí eu li aquele livro que chama Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Tem um amigo em comum, a gente tem um amigo em comum, Joubert, ele costuma dizer que aquele livro devia chamar Descanse 4 horas por semana. O que aconteceu? Eu li o livro, empreendi, comecei a ter sucesso, hoje eu tenho 4 empresas e na jornada de ter sucesso com essas 4 empresas, eu descobri que eu precisava me desenvolver. Para eu chegar no nível que eu estou hoje, eu precisava ser uma outra pessoa do que eu era. Né? Então, nesse processo, às vezes a gente sonha com a nossa empresa e aí vai lá e descobre que aquele sonho é mais uma prisão do que isso. Então, naquele processo, eu fui descobrindo, fui trabalhando e hoje eu tenho, é muito interessante, hoje eu tenho as 4 empresas ainda. 4 empresas? 4 empresas. Eu tinha 5, eu vendi uma e hoje eu tenho as 4 empresas ainda, mais. Eu moro onde eu quiser. No momento agora, se você me perguntar onde eu moro, eu não sei. Eu estou fazendo uma viagem ao mundo com a minha esposa. Daqui a 2 semanas a gente está indo para Nova York, a gente fica lá 2 meses. 2 semanas atrás eu estava 2 meses em San Diego. Para trás eu estava em Berlim. Eu estou fazendo essa viagem. Então assim, e a pessoa fala, você está de férias, você não trabalha? Não, eu gerencio minhas empresas de onde eu quiser. E eu tenho um time, eu dou essa mesma liberdade para os meus empregados. Eu acredito que agora eu jogo um jogo diferente, não só um jogo de crescimento em termos financeiros, que é uma coisa que eu atingi, mas um crescimento em termos de liberdade. E é o que eu pratico hoje. E agora nós estamos aqui em Balneário do Camboriú. Exatamente. Nos reunindo com vários empreendedores aqui no grupo do Mastermind do Érico Rocha. Bom, e me fala uma coisa, eu tenho visto seus vídeos que você posta lá no YouTube e você fala sobre, muitos deles não falam sobre negócio diretamente, eles falam sobre crescimento pessoal, sobre autodesenvolvimento, às vezes sobre crenças também. E eu queria saber se você sempre foi ligado nessa área de autoconhecimento ou se isso foi uma coisa que você aprendeu depois, que você entrou em contato depois, ou você sempre, já desde criança, na sua casa já tinha essa cultura de falar sobre crença, sobre autoconhecimento, enfim, quando foi que isso apareceu para a sua vida? Isso apareceu por uma questão de necessidade. Eu sabia que para chegar onde eu queria chegar, eu não dependia só de técnicas e estratégias. Eu costumo dizer que, eu não sei onde eu vi isso, mas a única pessoa que pode parar o seu sucesso é você mesmo. E eu acho que a primeira vez que eu li um livro de autoajuda foi um livro do Tony Robbins, onde eu tinha pedido demissão do meu emprego porque eu queria empreender. E aí, cara, não estava dando certo. Eu fazia o que eu achava que devia ser feito e não estava dando certo. E aí, o que acontece quando você perdeu o emprego? Não, pediu demissão do emprego, achou que fez uma bobagem. O que a pessoa faz? Eu não sei. Eu comprei um livro de autoajuda porque eu estava desesperado, eu tinha perdido peso. Nessa época, você era uma pessoa que tinha preconceito com essa área, você era aberto para isso? Eu era uma pessoa... a gente tem um amigo em comum que chama o Bruno Gimenez. Eu estava... Na época, eu te juro por Deus, eu estava surtado. Eu estava procurando respostas, eu não tinha nem conceito, eu estava experimentando o que aparecesse para mim e que tinha possibilidade de resultado. Então eu era uma pessoa que estava ali criticamente procurando respostas porque
eu me botei numa situação onde eu não tinha condições de errar por muito tempo, porque eu tinha pedido demissão do meu emprego, eu tinha que empreender e o empreendimento não dá certo. Então, cara, o que é? E eu ficava na internet procurando respostas. Eu procurava respostas. E a autoajuda veio nesse sentido, esse desenvolvimento pessoal que chama hoje, eu diria, veio nisso. E graças a Deus que veio. Graças a Deus que veio. E então na verdade, foi o sofrimento intenso que levou você a buscar essa coisa do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Foi uma questão de sofrimento mesmo. Isso também foi o meu caso, né? Passei por nunca tinha entrado nessa área, nunca tinha, enfim, lido livros de autoajuda, tinha até preconceito contra isso, né? Pela família, enfim, pelo que as pessoas falam, e devido a muito sofrimento acabei mergulhando nessa área e hoje até se tornou a minha profissão, né? Falar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. Bom, e assim, você fez algum curso específico? Você tem alguma prática no dia a dia que ajuda você? Como é que é a sua... Eu fiz um curso de autoajuda que ele realmente é um curso que eu fiz em Londres na época, que ele realmente modificou o que eu achava que era possível, né? Eu lembro que eu fui fazer esse curso porque eu queria aprender a liderar melhor e eu achava que isso, acho que tinha uma pessoa que fez e me recomendou por isso. Mas eu descobri naquele curso um monte de pontos cegos que eu não sabia que tinha. E o mais legal é que aqueles pontos cegos, porque assim, sei lá, se você quer aprender a falar francês, né? Vai lá e faz uma aula e aprende a falar francês, anda com francês. Então, às vezes o que a gente sabe que a gente precisa, não necessariamente gera os saltos que a gente quer ter. Geralmente, quando a gente tem maior saltos, quando a gente não vê... Vamos supor que eu quero ter sucesso numa área como relacionamento. Eu estou tentando, não consigo. As chances são que eu tenho um ponto cego ali. E aquele curso que eu fiz me tirou muitos pontos cegos. Ele trabalhou também parte emocional, muito, coisas do passado? Muito, parte emocional, coisas do passado, situações que eu tinha com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa. Crenças limitantes em relação não só a mim, mas em relação ao mundo que eu nem sabia que eu tinha. Foi uma grande descoberta para você. E é impressionante como a transformação ocorre em segundos. Às vezes você tem uma sacada de um preconceito e a transformação ocorre em segundos. Se você quiser, eu posso até dar um exemplo, por exemplo. Eu tinha na minha faculdade uma namorada e na época eu tinha namorada e eu me apaixonei porque é a minha esposa naquela época. E na época eu traí a minha namorada com a minha atual esposa agora. E enfim, depois terminou o namoro, eu fui para fora do país e eu nunca sabia, e naquela época eu ainda achava que era uma pessoa mal, uma pessoa ruim, e porque eu tinha feito uma coisa ruim, e na verdade tinha, né? E por 6 anos eu carreguei aquela pedra comigo, que eu era uma pessoa mal, e esqueci que acontecia isso. E naquele curso eu ajudei a distinguir aquilo e a completar aquilo comigo. E com ela, e com minha esposa, enfim. Para ficar tudo bem, né? E como, às vezes, o mais legal da área pessoal, e você que está vendo, é que às vezes você resolve uma área no relacionamento e o seu negócio vai para cima. Ou às vezes você resolve uma área no seu negócio e o relacionamento vai para cima. É impressionante como as áreas das nossas vidas estão interligadas completamente. E esse processo de culpa, né, quando a gente guarda a culpa de qualquer situação do passado, do que quer que seja que a gente tenha feito, né, de mal, enfim... gera processo de autossabotagem e autopunição. Com certeza. E esse processo pode se refletir tanto no relacionamento como também até no ganho financeiro da empresa. Com certeza. É isso que as pessoas têm dificuldade de enxergar, esse todo, né? Tudo está interconectado. Tudo é isso. Tudo está interconectado. Agora você me pergunta, por que Érico, eu sou uma pessoa que sou especialista em marketing digital, empreendedorismo digital, eu sou especialista em criar negócios do zero, já criei 5, eu consigo ensinar isso para as pessoas. E aí você me pergunta, por que você dá tanto vídeo das suas sacadas pessoais, desenvolvimento pessoal? E a resposta é, porque está tudo interligado. Se você não tiver em equilíbrio como pessoa, em constante desenvolvimento, aquilo que eu vou falar para você fazer, para ter um negócio digital do zero, que te dê liberdade, ou que dê o que você queira, não vai acontecer. Isso foi uma coisa que eu também descobri na minha jornada. Porque conhecimento intelectual eu tinha na época, teoricamente eu tinha todas as condições para crescer profissionalmente, eu não conseguia, simplesmente não conseguia. E foi só a partir desse autoconhecimento, de conhecer as crenças, começar a eliminar, trabalhar a parte emocional,
associado com o que eu tinha já de intelectual, então comecei a crescer. E eu vi uma vez também você falando sobre relaxamento, meditação. Você tem alguma prática também para desestressar, enfim, para relaxar, meditar? Eu acredito que quando a gente está num estado de estresse e pânico, nada funciona. Tá? Então, um dos meus mentores, um cara que chama Jeff Walker, ele me ensinou isso e toda vez que eu entro num estado de pânico ou em inglês chama fight or flight, que é aquele estado de reação contra alguma coisa, eu tenho uma série de rotinas que eu vou e eu faço elas. Se eu estou muito num estado que eu não quero estar, eu medito. Tá? Eu vou meditar, tento quebrar estado com meditação. Né? Você faz isso uma prática de vez em quando, diária? Como é que é? Eu faço uma prática diária, eu tento fazer isso 20 minutos por dia, todo dia, 2 vezes por dia. Mas nem sempre eu consigo. Então, quando eu não consigo, eu faço quando eu consigo. Né? Então, em teoria, a minha semana tende a ter pelo menos 5 dias onde eu consigo consistentemente fazer isso. Legal. E se a coisa está muito... Eu costumo fazer um exercício muito intenso. Se eu quero tirar física. Atividade física. Eu não sei porque uma vez o Ricardo Pelvan, que é um amigo comum, falou que quando você faz atividade física, ele tira o sangue do cérebro um pouco, porque o cérebro está muito... E ele alivia. Pensamento, né? Então são as minhas rotinas de sair do meu... Do seu estresse. Legal. E o que eu tenho visto também, quanto mais eu conheço pessoas de sucesso, quanto mais eu conheço empreendedores, tem pessoas que são felizes na carreira, enfim, mais a gente vê que essas pessoas buscam esses caminhos de autoconhecimento. Eu acho que era uma coisa até incomum há uns anos atrás, não era uma coisa assim tão óbvia como é hoje em dia, mas quando eu falo aqui nesse grupo de empreendedores que a gente está convivendo, sobre crença limitante, sobre curso de autodesenvolvimento pessoal, várias pessoas já fizeram, tem várias pessoas que praticam meditação, tem várias pessoas que estão buscando, às vezes, cursos pontuais também, como você fez aquele, né? Foi uma semana, um final de semana. Foram 3 dias. 3 dias intensos. Muito intensos. Né? Que dá uma mexida, uma revirada na vida. Então, para ter sucesso, seja no relacionamento, seja na vida profissional, se você não cuidar dessa base fundamental, conhecimento intelectual normalmente não vai ajudar. Eu chego até a falar o seguinte, com a mente intelectualmente preparada, mas sem essa base emocional, ela começa a ser usada para destruir a sua própria vida e para sabotar a vida dos outros também. Nossa, com então, certeza. Então a inteligência intelectual, sem essa base emocional formada, ela leva a processos destruidores de autossabotagem e sabotagem também da vida de outras pessoas. Então, se você não cuidar disso, fica muito difícil crescer, né? Aquela força, o intelectual, que é uma coisa, você fala que você quer crescer, que você quer melhorar no relacionamento, mas aí tem uma força inconsciente que puxa você o tempo todo para baixo, né? Eu falo muito sobre isso, sobre autossabotagem. Isso pode ser na vida financeira, no relacionamento, pode ser também para emagrecimento. A pessoa quer comer menos e não consegue. Ela tem uma ansiedade dentro dela e aquele impulso é incontrolável, ela não consegue vencer aquilo. Né? É incrível como essas forças invisíveis, elas existem, tá? Que te puxam para um lado, para o outro. E quando eu não sabia do autoconhecimento, quando eu sabia, e não que eu saiba hoje, a gente é uma busca constante, eu não distinguia isso, né? E a distinção delas é muito importante, elas existem mesmo, para cima ou para baixo. É difícil uma força que te mantém no mesmo, ou elas estão te puxando para cima ou para baixo. Essa é a impressão que eu tenho. É verdade, se você fica consciente dessa negatividade que puxa, você tem condição de trabalhar aquilo, eliminar. Eu uso a técnica da EFT, você usa a meditação, já até usou um pouquinho também da EFT. Agora eu começo a usar a técnica da EFT, no sentido que o que eu gosto da técnica da EFT, agora que eu entro em contato com você, que a gente consegue lidar ou direcionar a EFT para uma coisa específica. Por exemplo, as tensões que a pessoa tem antes de fazer uma coisa importante, de um lançamento, ou a procrastinação, eu adoro da sua procrastinação também. Legal. E, enfim, eu acho que é isso que é legal da EFT, como você consegue... Parece que a meditação para mim é uma coisa que trabalha o meu ser, mas a EFT é como se fosse um laser que trabalha pontos específicos. Isso que é uma das coisas que eu mais gosto da EFT. É verdade, a gente consegue direcionar para uma coisa ali que está especificamente incomodando naquele momento e eliminar aquela negatividade. Exato, para sempre. Isso. E aí quando você começa a eliminar vários pontos específicos, a sua vida começa também a ficar mais tranquila, a se transformar, a mente fica mais calma. Bom, pessoal, então
Érico, eu queria agradecer pelo seu tempo aqui. Eu sei o quanto seu tempo é valioso, é precioso. Uma pessoa que tem 4 empresas. Eu sei quanto alguns minutos do seu trabalho tem um grande valor. Agradeço também pelo que eu estou aprendendo com você sobre negócios, sobre lançamento, sobre marketing digital. Porque esse conhecimento que você trouxe, que você viajou para os Estados Unidos, estudou, enfim, se encontra com um grupo lá 3 vezes por ano. Esse conhecimento que você aprendeu lá e que você traz para cá, está me ajudando a espalhar a técnica da EFT, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E não só isso, tá? Não está me ajudando, não só a mim, está ajudando várias pessoas desse nicho também a crescer. Eu gosto também de divulgar o marketing digital porque eu sei que isso é uma ferramenta transformadora. As pessoas falam, né? Ah, na internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E você pega aquela mesma ferramenta que você pode usar para uma coisa ruim e você faz uma coisa maravilhosa. Então, divulgando marketing digital, eu sei que tem várias pessoas que me agradecem na minha lista de e-mail, né, pelas coisas que eu aprendi com você e com outras pessoas também, porque elas estão conseguindo agora desenvolver mais a missão delas, atingir mais pessoas. Então, eu agradeço muito por isso. E obrigado, e é um privilégio, André. Eu acho que você é um cara que tem uma missão tão boa, que faz cursos da internet que realmente geram resultado, que realmente tiram crenças limitantes. Tem um dos cursos que eu já... Cara, o curso da prosperidade, criar prosperidade para as pessoas. Então, para mim, é um privilégio estar em contato com você e te ajudar a expandir a sua mensagem, porque eu acho que é isso que é a minha missão hoje em dia. A minha missão eu acredito que o empreendedorismo ele é capaz de mudar o mundo. Através do empreendedorismo, através do seu empreendedorismo com a EFT, que transmite prosperidade, crenças limitantes, ele é capaz de mudar o mundo. E ouvir isso de você é muito bom, porque isso reflete com o que é realmente a minha missão. Eu fico muito feliz e é um privilégio poder estar ajudando uma pessoa de tal calibre, tal reputação e tal capacidade de gerar resultado como você. Obrigado.